Falando em grande jogo da próxima rodada, teremos domingo Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque. Para falar do Verdão, vem aí o Fernando Caetano. Olá, amigos dos canais Fox Sports. O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira aqui em São Paulo, almoçou na academia de futebol e à tarde viajou para Porto Alegre, onde nesta quarta-feira enfrenta o Internacional na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo em São Paulo, o Verdão agora tem a vantagem do empate para se classificar para as quartas de final. Quem acompanhou o último treinamento e veio rever os amigos foi o atacante Gabriel Jesus, que está de férias no Manchester City. A primeira parte do treino foi fechada para a imprensa. O que a gente já sabe é que o técnico Cuca poderá contar com as voltas do zagueiro Edu Dracena e do lateral esquerdo Zé Roberto, poupados no clássico contra o São Paulo. Já o zagueiro Mina participou da primeira parte do treino no campo e depois foi fazer reforço muscular junto com o Meia Guerra, que só ficou na academia. Mas, em princípio, os dois não preocupam para o jogo em Porto Alegre. Por outro lado, o lateral direito Mike e o zagueiro Juninho, que já atuaram na Copa do Brasil por outras equipes, desfalcam o Palmeiras. Hoje ninguém deu entrevista coletiva por aqui, mas ontem quem falou sobre o momento palmeirense, que vem de derrota no clássico para o São Paulo, foi o atacante e capitão Dudu. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro a gente dá para... Por agora ainda dá para recuperar. E sabe, se a gente fazer um jogo ruim na Copa do Brasil e na Libertadores, dificilmente a gente vai recuperar. Então é procurar virar a chave rápido, porque, como eu falei, contra o Inter lá vai ser muito difícil. Acho que, se eu não me engano, eles pouparam os jogadores para jogar na quarta. E a gente, como eu falei, precisamos da nossa classificação. A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Internacional deve contar com Fernando Praz, Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto, Felipe Melo, Tietê e Guerra. E aí uma dúvida, William ou Roger Guedes pela direita, Dudu pela esquerda e o Borja como homem de referência no ataque. Com informações do Palmeiras, direto da Academia de Futebol, Fernando Caetano, especialmente para os canais Fox Sports. Legal, Caetano. Palmeiras que terá amanhã o Internacional lá no Beira-Rio, né? O Helma, como é que é o primeiro nome? Esqueci. Odair Helma, né? Que estava com a seleção brasileira em Toulon, vem rapidamente, estava em Toulon, vem para dirigir o Internacional. Palmeiras vai pegar um Internacional turbulento lá no Beira-Rio e chega já com a vantagem por ter vencido o primeiro jogo de Toulon. De Toulon. Mas numa Salvador não é mais perto? Já tá lá, inclusive. É verdade. Mas ele vai dirigir amanhã o Internacional. Palmeiras chega com uma boa vantagem, apesar de 1-0 apenas por causa do momento do Internacional, turbulento, saída de técnico, não tem nada a ver. É encrenca esse jogo de qualquer maneira. É uma vantagem sem adjetivo boa. É uma vantagem. Jogar com o Internacional no Beira-Rio com placar mínimo é bem arriscado, até pela própria capacidade agora de superação que vai ter o elenco do Internacional e com a pressão de jogar praticamente a temporada nesse jogo contra o Palmeiras, né? Saiu um treinador que aparentemente não estava muito bem engajado com os seus jogadores, não é a capacidade do Antônio Carlos, muito menos caráter, nada disso. Estou dizendo o conjunto que não funcionou até aqui na temporada, inclusive no entendimento da própria diretoria do Internacional. Então os atletas pegam isso com uma motivação. E 1-0, pelo que o Palmeiras nos últimos jogos tem jogado, é um placar amplamente reversível por parte do Inter. Não tem jogado bem o Verdão? Não tem jogado bem. Isso é uma coisa que eu estava pensando hoje, quando o Cuca fechou o treino e o Abel fechou o treino no Fluminense, a gente estava no Monte da Fox. E aí você fala, dentro do Fluminense fechado. Qual é o Fluminense amanhã? Diego Cavalieri, Lucas Nogueira, Henrique, Léo, Orejuela, Douglas, Wendel. O Grêmio fecha o treino. Scarpa, você sabe também. O time fechou o treino. Marcelo Groi, Leonardo Moura, Jeromel, Kahneman. O Palmeiras fechou o treino, você não sabe qual é o time. Que é uma vantagem, de um ponto de vista, porque tem um elenco muito amplo. O problema é quando você tem um elenco muito grande, mas você não sabe hoje qual é o time, qual é o sistema tático, qual é a base, qual é o padrão. Que, tudo bem, ele pode montar. Vamos lá. Fernando Praz, Jean, Mina, Edu Dracena, Zé Roberto. Felipe Melo, Tietê, Guerra. Guerra sentiu, pode não jogar. O William. Ou o Roger Borja, começam os outros. Eu vou botar um monte de gol depois. O William,
Borja e Dudu. Tá bom. Só que o time que jogou contra o São Paulo jogou com 3 zagueiros, com o Felipe Melo e o terceiro zagueiro. O Mike não pode jogar na lateral, nem o Juninho na zaga, porque já jogaram a Copa do Brasil, mas o Jean é o lateral direito. Mas o do Guerra é o Michel ou o Fabiano na lateral direita. Mas isso não é porque trocou de pneu com o carro andando, mudou de técnico? Por isso também. Mas aí você perde a grande vantagem do Palmeiras é ter o elenco mais numeroso, o time mais talentoso, o time mais rico do Brasil. Sim. E neste momento... você não consegue olhar elenco, mas não e tem saber time. qual é o time. É um processo que o Cuca vai ter que resolver nos próximos jogos, nas próximas semanas. E ele está testando. É isso, Sormani? Olha, eu acho que a análise do PVC é perfeita, é por aí mesmo. E você... a opção, o leque de opções do Palmeiras é muito grande, né? E tanto que ele se dá o luxo, por exemplo, de dizer o seguinte: olha, eu só não contrato o Everton Ribeiro, não é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não quero. Não quero. A informação até que eu obtive é que o Palmeiras não se interessa pelo jogador, porque tem lá o Rafael Veiga, tem lá o Johan, tem o Guerra, o Moisés está voltando. Quem mais que eles têm lá? Tem Roger Bastos, que joga muita bola. Michel Bastos, meio campo. Michel Bastos, exatamente. Então, esse é o Palmeiras, que concentra os seus esforços nesse momento na contratação de um atacante com características semelhantes à do Borja. E mais nada, porque o resto não precisa. Tem 2 ótimos goleiros, se bem que o titular está passando uma fase muito ruim e eu defendo aqui a sua ida para o banco e o Jailson como novo titular. A zaga inteirinha tem jogadores para todas as posições, meio campo para frente também, à exceção do centroavante. Então, quer dizer, o placar foi magro contra o goleiro foi... Como é que é? Estavam falando do goleiro aqui de mim? Eu acho que apesar das falhas, eu ainda manteria o Fernando pela liderança. Não está na hora de ir pro banco, não, Fernando Praz? Não, o Fernando muito bom. Falhou nos 2 últimos jogos. Eu concordo que o Palmeiras tem um ótimo reserva. Que ele falhou nos 3 últimos jogos? Pra mim, ele falhou nos últimos 4 gols do Palmeiras, mas eu não barraria, não. Eu não barraria, não. Mas olha aqui, a falha discutível é a da Chapecoense. Que é um contra-ataque, a bola vem, o campo tá pesado, ele rebate pro meio da pequena área e o Luiz Antônio faz o cruzamento contra o Tucumã. Eu acho que ele falhou. Esse aí é o pior pra mim. Não, ele falhou contra o Tucumã, o gol do Tucumã, e ele falhou nos 2 gols contra o São Paulo. Sim. E pra mim falhou também contra a Chapecoense, embora seja mais discutível. O Luiz Araújo, gente, a bola tá dentro da grande área, o Prato dá uma roladinha. Mas ele admitiu. Ele chuta, o cara enche o pé, ele fala. Ele admitiu que errou. Tudo bem, mas é porque há uma pressão em cima dele. Mas sabe qual é o problema dessa falha? Ela passa embaixo dele. Então, o problema dessa falha não é uma falha eventual, né? Ali é uma falha de falta de reflexo de agilidade. Como foi de outros lances. Mas olha... Como no primeiro gol do São Paulo também. Ele deixa a bola passar entre ele e a trave. É uma falha de posição. Não é, pra mim não. Pra mim, olha só. Grotesca, mas é uma falha. A bola não pode passar entre o goleiro e a trave numa bola de linha de fundo. É uma falha. Não é uma falha grotesca. Se você pegar esse gol, se você pegar esse gol, o primeiro gol, a defesa do Palmeiras está inteira em linha. E o Marcinho, que é o que dá a bola, olha aí a jogada. Reparem no replay. Esse é o gol contra o Tucumã. Essa é história. Esse é um golaço, inclusive. Essa é outra história. A história é gol do Palmeiras. A defesa do Palmeiras está em linha. O Marcinho entra a bola do zagueiro. O Jean e o Michel saem para cobrir um e esquecem da bola. Ninguém marca. Você tem um jogador na linha da imagem é claríssima. Não é esse lance. Eu sei, mas é mais ou menos a mesma jogada. Mais ou menos. Eu sei que é a mesma jogada. A questão é a seguinte. Contra o Tucumã. Independente de ter marcação ou não, tem um jogador sem ângulo pela sua direita e você... Agora sim, Paulo Lima, olha lá. Você deixa a bola passar entre você atrás. Saem, olha lá a jogada. Olha aí, papai, olha lá, papai. Que falha, hein? Não pode. Entre o goleiro e a trave, Paulo Lima. É o tipo de falha. Falha de reflexo, falha de posicionamento. Não é uma falha eventual que não é na bola. Não, gente. E ele admitiu que falhou nos 3 gols que ele citou. Os 2 gols do São Paulo e o gol do E é corretíssimo no lado. Olha essa bola aí do Luiz Araújo. Olha onde ele mata a jogada, gente. Lá dentro da grande área. Por isso eu nem sacaria o Praz, porque pela experiência do Praz,
E por ele ter admitido as falhas, é importante que ele faz o exercício de reflexão. Sim. Então isso você já justifica que o cara merece voltar. Paulo Lima, o Xiita Verde está cornetando você, dizendo que o chute foi fraco, que a bola era defensável. João, para mim o problema do Palmeiras, essa falha Bota lá no gol é o menor dos problemas. É o menor dos problemas? Para mim esse é o menor dos problemas. Qual é o maior dos problemas? O problema do Palmeiras para mim é o seguinte, tem um jogador do meio de campo que ele é muito útil e foi o ano passado porque ele tinha uma grande cobertura que era o Tietê. Né? Você tem o Moisés, que é um cara que fazia uma mecânica muito interessante, tanto da bola inicial defensiva até o suporte ofensivo, e aí você dava uma liberdade para ele circular por um setor. Só que nesse ano, com a ausência do Moisés, o Palmeiras perde na qualidade defensiva, por quê? Primeiro, eu não enxergo o Felipe Melo como esse cara de ser o primeiro volante. Felipe, para mim, jogaria muito mais útil como um segundo volante pela qualidade de passe que ele tem, até pela cobertura que ele tem. Vou chegar lá depois você concluir. Né? Segundo, o próprio Jean na lateral direita, eu acho que sem um primeiro volante como tem o Palmeiras, ele fazendo às vezes de primeiro volante, você subindo um pouco o Felipe, o Tietê pode fazer a lateral. Já que o Tietê é um cara que não tem muito bem a recomposição defensiva, eu não acho que o Tietê tem um passe criativo e ele funcionaria muito bem naquele corredor pela velocidade que ele tem. Para ser um cara de ultrapassagem, para chegar praticamente como um quarto homem de ataque, o Tietê faria muito bem essa função na lateral. E na própria lateral esquerda, em alguns momentos o Palmeiras pode ter o Michel Bastos para mim fixo, que eu acho que é um jogador regular na temporada, apesar desse Palmeiras não ter o time, mas o Michel está muito bem. E aí o Zé Roberto ser esse meia. Ou como um segundo homem de meio de campo ao lado do Felipe Melo, pela direita, pela esquerda, seja lá por onde ele for jogar, mas pela esquerda seria interessante, porque ele subiria para ajudar o meio de campo, o Zé Roberto, para fazer a cobertura do Michel Bastos na lateral. E o próprio Zé já disse isso, que nesse último terço da carreira dele, ele atuando como meia foi onde ele se sentiu mais à vontade. Então, eu defendo que o Zé Roberto agora joga no meio de campo do Palmeiras, o time ganha criatividade, ganha um cara que sabe se defender sem ter muita responsabilidade de exposição na lateral e ao mesmo tempo o time se acopla defensivamente. Você tem levantado essa tese aqui em alguns programas já. Mas você está falando isso justamente porque hoje não tem uma estrutura básica. Não tem. Básica. Seria o início de um novo trabalho. É como a gente discutir seleção brasileira, quando você começa a dizer assim, não, podia ser fulano, fulano não tem time. O time tem uma estrutura, a estrutura parte daquela estrutura. Eu acho que tem um problema diferente desse. Acho que o Tietê com o Moisés era uma coisa, sem dúvida, diferente do que é com o Felipe Melo. Mas o Felipe Melo é um jogador que não está habituado a fazer o tipo de jogo que o Cuca prefere, que é sair na perseguição individual. Sim. Então, quando o Tietê sobe na perseguição individual lá em cima, e o Felipe Melo posiciona e não persegue, abre o espaço. Claro. Então aí abre o espaço nas costas do Tietê, abre nas costas do Jean. Porque no Galatasaray na Inter, o Felipe jogava mais à frente. Ele jogava como... Quase ter um terceiro homem. Mas ele foi primeiro volante muito tempo. Jogou como segundo homem, mas jogou como primeiro volante muito tempo. Só que ele está habituado a jogar num sistema de marcação por zona. E você percebe como a gente deixa de lado duas peças que vieram para preencher espaço e ganhar a titularidade? Borja e Guerra? Você falava do Borja. Ninguém fala dos dois. A gente fala do Guerra tem jogado bem. Tudo bem, mas não dá, tudo bem, mas ainda tá guerreando. Ainda tá guerreando. Bem. Ele não tá. Ainda tá guerreando para arrumar a brecha. Aí você fala do Tietê. O Guerra é titular. O Borja eu concordo contigo. Não, o Guerra para mim não é titular, não. Não, o Guerra é titular. É titular, tem jogado regularmente e tem jogado bem. Tem jogado regularmente. Tem jogado bem. Quem tá jogando demais no Palmeiras? Sabe qual é o problema do Guerra? Aí você crucifica o Tietê. Você bota o Jean na roda e você arruma um jeito de botar o Roger Guedes, porque a ausência do menino que está machucado pesa. Só pesa aí no ano passado, porque o Zé Roberto... Você não tem uma base hoje. Tudo bem. Tanto é, Eugênio, o que acontece? Esse é um dos problemas de você mudar. O pneu com o carro andando e agora o Guerra em muitos momentos fica sozinho à frente e não tem para quem tocar a bola, porque o Palmeiras hoje não é um time que coletivamente tem um padrão. O Palmeiras tem triangulado muito pouco. O melhor cara que funcionou nos novos contratados é o William. O Palmeiras tem triangulado o cara que melhor funcionando nas contratações. E olha ali uma notícia também importante. Convocados pela seleção da Colômbia, Mina e Borja desfalcam o time em 3 jogos. Coritiba, Fluminense, Santos. Ausências aí, principalmente o Mina, que é titular absoluto. Fala, Sormani. Nossa, tem inúmeras coisas. É que eu recebi uma informação. Sim. Eu acho que vai ao encontro aí do que nós estamos discutindo aí. Que muito provavelmente o Palmeiras vai jogar com 3 volantes contra o Internacional amanhã. Felipe Melo centralizado, o Jean pela direita, o Tietê pela esquerda e com 3 atacantes, o Roger Guedes, o William e
o Dudu pelo lado esquerdo. E o Mike vai para a direita? Não, o Fabiano. O Mike já jogou com o Brasil. O Mike já jogou a Copa do Brasil. Não pode jogar, entraria o Fabiano. Fabiano, Mina, Dracena e Michel. Então ficaria o Praz, Fabiano. E tiraria o Guerra. Mina. O Guerra nem viajou. Ah, tá. Guerra nem viajou porque tá machucado. Como ficaria o time, Mina, Draceno e o Zé Roberto. Entendi. Aí Jean, Felipe Melo e Tietê. Felipe Melo, Jean, Tietê. Roger Guedes, William e Dudu. A ideia dele é colocar o Jean e o Tietê mesmo, fazendo a dupla de jogadores ali, volantes que saem e voltam um pouquinho mais. Ele inclusive falou sobre isso, da contratação do Mike. Tem exatamente acima disso, essa função de não usar nem o Jean, nem o Tietê na lateral. Tem um lateral que possa fazer a função. É um grande time, mas um time exposto pela esquerda. Por causa do Zé, do Tietê e do Edu. Você não se conforma com o Zé Roberto lateral esquerdo? Não, não é que eu não me conformo. Você acha que tem que jogar como volante? Não, primeiro que semana passada o Zé fez aquele desabafo no Instagram, pra mim totalmente infeliz. Né? O que ele falou? Dizendo que jornalistas invejosos, que o vovô garoto tá aí, que etc e tal. Zé, primeiro que você é o último cara que uma pessoa invejaria devido à sua grande carreira, devido ao talento que você tem e pela experiência que você tem. Seria aquela chamada inveja branca de muita gente querer com 42 anos praticamente ter o físico que você tem e jogar no nível que você joga. Mas hoje, você no meio de campo seria 10 vezes mais útil ao Palmeiras pelo toque de bola que você tem, pelo seu senso de criação e até pela chegada que você tem de chutar em gol. Perfeitamente, muito bem. E se você quer... Tem um cara que tem um cara que faz inveja. Ô Zé Roberto, tem um cara que você sentiria inveja dele. Olha ali, ó. Tá ao lado do Facincani ali, ó. Com 80 anos, é o menor percentual de gordura da televisão brasileira. Tá rindo, Sormani? Nós temos o nosso Zé Roberto, Paulo Lima. 80 não. 80 anos. Perto de fazer 63. Pedala 50 km por dia, faz 1000 abdominais como o Cristiano Ronaldo. Quantos anos, João?